Olá, querido, graça e paz, shalom. Estamos aqui no nosso segundo vídeo dessa primeira série. Estamos falando sobre consolidação. Eu sou o apóstolo Paulo, presidente do Ministério Apostólico Ágape, aqui em Paciência, no Rio de Janeiro. Eu tenho imenso prazer, estou muito alegre por estar empenhado nesse trabalho, falando sobre esse assunto tão importante. Nós somos uma igreja no modelo dos 12, trabalhamos em células, e esse assunto mexe muito conosco. É um assunto de interesse profundo, falar sobre a visão celular e falar sobre consolidação, que é o segundo degrau da escada de sucesso, como nós aprendemos nas nossas escolas de líderes, e poder passar isso para você com todo carinho, com toda atenção, tentando cumprir o nosso propósito em ajudá-lo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre consolidação, como eu disse, o segundo degrau da escada de sucesso. Você deve lembrar que nós mostramos com bastante entusiasmo no nosso primeiro vídeo, fizemos uma exposição a respeito de como gerar células, etc, 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 e falamos sobre esses 4 pilares. Dentro da escada de sucesso, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto degrau, ou seja, ganhar, consolidar, treinar, enviar. Isso não é uma invenção, não é uma criação do coração próprio, do nosso próprio coração, mas é uma dica, um ensinamento que Jesus, Yeshua, passou para os seus discípulos e, consequentemente, passou como modelo para que os 12 discípulos, assim como nós, que somos discípulos dentro da subsequência de um trabalho tão especial, que é de ganhar vidas, de multiplicação, podemos hoje falar deste assunto com tamanha propriedade. Eu quero iniciar justamente fazendo uma lembrança a você que está conosco. Esse é o segundo vídeo dessa série, que é a primeira série. Nós estamos falando sobre consolidação. Como nós falamos da escada de sucesso, eu quero mostrar para você justamente os pilares, ou os degraus da escada de sucesso, como nós mencionamos ainda há pouco. Então, nós temos aí no primeiro, ganhar, segundo, consolidar, terceiro, treinar, enviar. E você pode estar até perguntando, apóstolo, mas por que devemos ter interesse nessa matéria? Por que nós devemos ter interesse nesse formato, na visão celular, e falar sobre consolidação, sobre, primeiramente, sobre o ganhar, sobre consolidação, sobre treinar, enviar? Bom, eu gostaria de, antes de qualquer coisa, nós vamos falar, evidentemente, sobre cada um desses degraus de uma forma específica, mas antes de tudo, eu gostaria de ler com você esses 2 textos, que são textos fundamentais, importantes, que nós encontramos aí no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu vou lê-lo primeiramente, depois nós passamos para o segundo texto que nós temos aí em nossa tela. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No livro de Mateus, ainda, no capítulo 5, versículos 1 a 3, nós também encontramos um texto muito importante, que diz exatamente assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que coisa impressionante, Bom, por que nós temos interesse de
ler esse texto? Porque é exatamente nestes textos que nós encontramos a fundamentação, em um desses textos, né? Entre outros, muitos outros, são esses textos que nós lemos, que nós encontramos a fundamentação para que nós possamos estar aqui realizando este importante trabalho. Porque o objetivo de Jesus, o objetivo pelo qual ele nos desperta através da sua palavra, é o mesmo objetivo que ele apresenta ali aos seus discípulos. Dentro de uma proposta que, a princípio, pôde soar no coração daqueles que o ouviam, né, quando Jesus estava diante daquela multidão e, subindo ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele aquelas pessoas, os seus discípulos. E abrindo a boca, Jesus, ele trazia ensinamentos. Olha, ensinamentos são interessantes, né? Principalmente vindo da parte de Jesus, porque aqueles ensinamentos Jesus dava com, evidentemente, logicamente, que quem ensina, um mestre, que ensina os seus discípulos, tem no seu coração o propósito, o objetivo de que seus discípulos possam atender, ouvindo o que ele está ensinando e praticar aquilo que ele estava ensinando. E vamos partir então dessa premissa. Jesus estava ensinando e nos seus ensinamentos ele dizia o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o segundo texto que nós lemos. Mas, queridos, olha o primeiro texto, que Jesus estava também com seus discípulos e estava ali andando junto ao mar da Galileia, e ele vê dois grandes personagens que a Bíblia trata com muita especialidade, que eram Simão, chamado de Pedro, e também André, eram irmãos. E eles estavam ali lançando as redes ao mar, porque era uma prática comum a eles, afinal de contas, eles eram pescadores. Mas quando Jesus se aproxima deles, Jesus logo profere uma palavra e fazendo uma proposta. Vinde após mim, ou seja, venha comigo, andem comigo, venham após mim, ou vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Proposta feita por Jesus, né? Então nós temos, dentro desse convite, imediatamente, com muita clareza, que Jesus estava falando assim: olha, eu vou ensinar a vocês a ganhar vidas. Vou ensinar vocês a resgatarem vidas, a testemunharem de tudo que eu ensinar a vocês. Então nós vimos aí no primeiro degrau da escada de sucesso justamente aquilo que Jesus faz proposta nesse momento a Simão e André, que é ganhar. Jesus estava mostrando a eles a importância deles estarem vivenciando a prática do ensinamento que Jesus estava ali dando a eles, o ganhar, né? Todos os membros de uma célula deverão entender sua função no processo de multiplicação. Nós estamos falando todos os membros de uma célula dentro da premissa de que você, no vídeo 1, você entendeu o que é uma célula, você compreendeu. Se não, é melhor voltar um pouquinho. Mas todos os membros de uma célula, que é um pequeno grupo, deverão entender a sua função, ou seja, a função da célula, a função de cada membro da célula no processo de multiplicação. E a forma para multiplicar é ganhando vidas. As células, então, deverão ser motivadas constantemente a olhar para os perdidos com o desejo de que eles possam
ganhar aquelas pessoas perdidas, né? Desenvolvendo ali um trabalho que Jesus ele se dedica e ele declara a Pedro e André que era ganhar. Eu vou ensinar vocês a serem pescadores de almas, de homens, de vidas. Eu vou ensinar vocês a conquistarem vidas para o reino de Deus. E é por isso que as células, cada membro da célula deve olhar para os perdidos com o desejo de fazer desses perdidos discípulos de Jesus, levando-os aos pés de Cristo. Para isto, querido, eu quero também enfatizar duas estratégias que continuam sendo indispensáveis. A primeira estratégia, dentro desse processo do ganhar, é a intercessão. Intercessão. A intercessão, todos nós sabemos muito bem que é a forma de nós estarmos suplicando a Deus, né? Para que o Senhor possa nos dar vidas, para que nós possamos nos dar bem na nossa pescaria. Nós precisamos aprender a sermos pescadores de homens, como Jesus propõe a Pedro e a André. No livro de Gálatas, então, nós encontramos esta palavra que o apóstolo Paulo, tão precisamente, tão claramente, tão enfaticamente, ele se dirigindo à igreja na Galácia, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você percebeu a importância de como Paulo ele destaca as dores de parto? Que dores de parto seriam essas? Claro que era a súplica, a oração, a intercessão para que aqueles irmãos novos na Galácia, que eram discípulos novos naquele momento, Paulo fala assim: eu tenho interesse que eles se firmem aos pés de Jesus, eu tenho interesse que eles conheçam a preciosidade do Evangelho. Então, é uma linguagem que Paulo usa para poder enfatizar que ele estava empenhado na intercessão. Agora, o segundo a segunda grande estratégia depois da intercessão, nós queremos destacar que é o testemunho. Olha só o texto de João 4, versículo 30, ou seja, 28 e 29, e depois o versículo 39, quando nós encontramos o seguinte: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou e disse, quando aquela mulher então fala àqueles homens: disse-me tudo quanto tenho feito. Olha só que testemunho impressionante. Aquela mulher, uma mulher samaritana, que nós sabemos como foi o seu diálogo ali com Jesus, ela ouve a palavra de Jesus, se surpreende com a forma profética no ministério de Jesus, e ela sai então, deixa ali o seu cântaro, sai com o seu coração muito cheio, muito completo da graça que ela tinha obtido ali, naquela conversa, naquele encontro com Jesus. E ela vai fazer o quê? Ela vai para a cidade, ela vai testemunhar, ela vai falar das grandezas, das maravilhas, do grande prazer, do privilégio que ela então teve ao encontrar-se com Jesus. O testemunho. Quando nós falamos às pessoas perdidas de como Jesus é maravilhoso, como que ele nos traz graça, como que ele realiza seus milagres, o que ele fez na nossa vida, o que ele muda e o que ele mudou na nossa vida, nós estamos então testemunhando. Qual foi o resultado do seu testemunho?
é importante nós lembrarmos que muitos samaritanos, muitos homens, né, muitas pessoas, através do testemunho daquela mulher samaritana, se renderam aos pés de Jesus. Isso é ganhar, isso é levar vidas a Jesus Cristo através da intercessão e do testemunho. E aí nós vamos cumprir o primeiro degrau da escada de sucesso, que é ganhar, como nós estamos aí novamente vendo esta imagem, que é uma imagem ilustrativa, que nós precisamos tanto trabalhar para ganhar. Como ganhar, apóstolo? Olha, no evangelismo pessoal ou de oportunidade. Use sua criatividade e a unção que repousa sobre o ambiente geográfico. O que você está desfrutando no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho? O que Jesus tem lhe proporcionado? Então você pode falar isso no ambiente geográfico onde você estiver, no trabalho, no ônibus, na escola onde você estuda, no ambiente que você frequenta odiernamente, no mercado, na padaria e pelas ruas, na sua vizinhança. E também você pode usar a oportunidade quando você está reunido com a sua célula. Você pode falar, de uma forma familiar, geográfica, que são as nossas células de multiplicação. Você pode também testemunhar nas redes ministeriais, ou seja, as redes de casais, as redes de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, como também nas redes de apoio, nas atividades que envolvem toda a igreja. Você viu como é importante nós estarmos sabendo como ganhar, como devemos nos empenhar para ganhar? Bom, partindo para o segundo degrau, você ganhou alguém, agora você não pode deixar essa pessoa sozinha. É importante que você, então, possa pensar assim: eu ganhei um novo discípulo, eu tenho uma nova vida para eu cuidar. E essa pessoa é como se fosse um bebezinho, uma criancinha, ela não sabe ainda se proteger. Então, o que ela precisa? Ela precisa ser consolidada. E o nosso trabalho, a nossa missão continua. Vamos agora consolidar. Consolidar é o passo seguinte do ganhar. O primeiro passo depois da conversão, querido, quando alguém se converte, seja na cela, seja na rua, de uma forma de um contato pessoal, seja na igreja, na congregação. Qual é o primeiro passo após a conversão? Olha, nós usamos o seguinte método. Dentro das próximas 24 horas, depois da conversão, quando aquela pessoa lá no templo, de uma forma mais específica, existe o Ministério de Consolidação, que vai dar apoio, vai fazer o trabalho de introdução, vai orientar aquela pessoa, levando a parte, para uma sala. É uma reunião muito rápida, muito objetiva, e aquela pessoa vai receber um abraço, vai receber um mimo, ela vai rapidamente nos dar os dados dela, telefone de contato, endereço, seu nome completo, e ser estimulada com a palavra pelo líder do Ministério de Consolidação, por um pastor, por um líder, por um 12, enfim, falar da satisfação que nós sentimos, reafirmar, que ela fez a melhor escolha da sua vida. Muito bem, essa pessoa vai embora para sua casa. 24 horas depois, dentro dos 24 horas, ou seja, dentro das 24 horas, nós realizamos um trabalho com essa pessoa, que é usando aqueles dados da informação da sua ficha que ela deixou lá na salinha de consolidação, e a equipe de consolidação agora vai fazer a fonovisita, que é o primeiro contato em 24 horas após a decisão. Não tome muito tempo,
do novo convertido, né? Prolongando a ligação. Seja educado, seja objetivo pelo telefone. Fale com segurança, sempre liberando palavras de ânimo, palavras de estímulo, né? Palavras de vitória àquela nova vida. Marque um contato pessoal. O objetivo da fonovisita é você animar e marcar um contato por telefone para que seja o próximo contato agora um contato presencial, um contato pessoal. Conheça pela ficha quais são ou qual é a necessidade do consolidado, daquela pessoa que aceitou a Jesus e agora já se deve ser visto como um consolidado, como um discípulo novo, enfim. Esse é o primeiro passo, a fonovisita dentro das próximas 24 horas depois da decisão dessa pessoa. O segundo passo é o contato pessoal, que você marcou pela fonovisita, e ele deve ser feito no máximo em 7 dias. Dentro de uma semana, você já, nas primeiras 24 horas, você realizou a fonovisita, que é o primeiro passo, e agora no segundo passo, você vai ter um contato pessoal, o primeiro contato pessoal com esse novo discípulo. Isso deve ser feito no máximo dentro dos 7 dias, né? Então você vai estar presencialmente, e isso deve ser um encontro tão agradável como foi ou como deve ter sido também por telefone. Não faça comentários que não edifiquem a esse novo convertido. Não entre em discursos teológicos ou doutrinários. Respeite a privacidade pessoal. Procure limitar-se à sala, se essa visita, primeira visita, né, presencial, pessoal, for na casa do consolidado. Se por acaso esse novo discípulo apresentar qualquer dificuldade, porque talvez a família não seja uma família cristã, existem algumas restrições, você deve respeitar isso. Marque então esse encontro num restaurante, numa praça, né? Num lugar bom, um caldo de cana, para comer um pastel em caldo de cana, em algum lugar, né? Mas respeite a privacidade do novo convertido. Se você for para casa, limite-se à sala, né? Não tenha pressa e nem se antecipe de maneira nenhuma para ir para a área de serviço, para ir para a cozinha, para ir para outras dependências da casa, não. Limite-se à sala. Respeite a privacidade, né? Evite fazer a visita nas horas indevidas. Quais são essas horas indevidas, apóstolo? Às vezes na hora de uma refeição, né? Na hora em que você sabe que essa pessoa está vivenciando uma ocupação, às vezes até profissional, uma pessoa que trabalha em casa por conta própria, ou por qualquer outra situação ou circunstância que possa apresentar uma hora como indevida de ser feita essa visita. Uma outra coisa, evite visitar sozinho. A primeira visita, principalmente, leve alguém lhe acompanhando. E muito mais importante você observar, porque se essa pessoa é uma pessoa do sexo oposto, aí que você não deve mesmo visitar essa pessoa sozinha. Convide alguém para estar contigo, para ir contigo nesta primeira visita. Que coisa legal, que coisa bacana, se for feito de uma maneira devida, respeitando todos os limites, você terá muito êxito nesse segundo degrau, que é a consolidação. E nós estamos falando aqui exatamente da iniciação, dos primeiros momentos do processo de consolidação. Claro que nós poderíamos falar aqui, e nós vamos ter oportunidade nos vídeos seguintes para dar mais detalhes sobre este segundo degrau, que é a consolidação. Como nós estamos focando a escada de sucesso, então eu quero subir mais um degrau contigo, ir para o terceiro degrau, que é justamente
discipular ou treinar. O seu discípulo, no segundo degrau, você se ocupou para que ele pudesse se consolidar. O que é consolidação? É você fazer com que esse discípulo ele se consolide, ele fique firme, consistente na sua vida cristã em relação à adoração, em procurar conhecer mais a Deus. Nesse terceiro degrau, nós vamos falar de treinamento, de discipulado. Olha, o treinamento, ele acontecerá pela escola de líderes, que é o coração da visão. Escola de líderes. Ele estará sendo submetido a um processo contínuo na consolidação e agora no discipulado também, e ele estará na fase da escola de líderes para poder aprender algumas coisas tão importantes que a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas, elas nos oferecem, principalmente a um discípulo novo, que já passando pelo processo de consolidação, e agora ele precisa ser treinado, para se tornar também um discípulo multiplicador, para que ele possa se tornar um líder de célula como outros, né? Então o treinamento acontecerá pela escola de líderes, que é o coração da visão. A chave do sucesso, preste bem atenção nisso, porque a chave do sucesso para a igreja em células é na escola de líderes, uma escola de líderes bem feita, uma escola de líderes bem organizada, onde o discípulo receberá os ensinamentos necessários para cuidar das células, que surgirão gradativamente com a maturidade do seu discípulo. O discipulado, o treinamento, ele é fundamental que seja feito com critérios, com cuidados, com oração, porque a intercessão continua. Na parte do treinamento, meu amado, observamos que os 12, eles foram escolhidos por Jesus entre os discípulos, não é verdade? Que estavam convidando com ele, ou seja, que estava convivendo com ele. E foram esses discípulos treinados, eles foram discipulados por Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus e eles aprenderam a ensinar, eles aprenderam a usar o poder, a autoridade para curar, eles aprenderam a viver, a comer, a expulsar demônios. Então o treinamento, ele é fundamental na vida de qualquer discípulo. E isto fica muito claro que a importância, né, de que nós possamos estar andando segundo o modelo que Jesus nos ensinou. Não precisamos acrescentar nada. É só nós estarmos vivenciando o modelo. O que acontece com o modelo se nós estivermos observando e trazê-lo para a nossa vida? Olha, ele vai continuar sendo o modelo, sem necessidade de nenhuma alteração. Vamos deixar as nossas criatividades, no sentido de querer ampliar o modelo que Jesus deixou, já é suficiente. Vamos usar nossa criatividade para outras coisas, né? Para outros propósitos. Mas olha só, em Mateus 20, versículo 1, ou melhor, Mateus 10, versículo 1, diz assim: e chamando os discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade, todo o mal, curarem tudo que era ruim. Jesus só enviou os discípulos após ter-lhes dado a experiência de um acompanhamento bastante próximo, pois andava com eles todo o tempo. Aqueles discípulos estavam com Jesus em todo o tempo.
estavam próximos de Jesus. Meu querido, como que é importante você manter-se próximo ao seu discípulo, ou fazer com que ele se mantenha próximo a você. Para quê? Para ele aprender, para que você possa aproveitar as oportunidades que surgem mediante uma convivência em relação à aplicação da aprendizagem, do discipulado. Então é interessante que você observe também o capítulo 28, os versículos 19 e 20 de Mateus. Está aí exposto para você, que diz assim: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Maravilhoso texto, não é? Importante esse texto, porque Jesus ali estava se comprometendo, ele estava dando segurança a cada um de nós, que ele estaria conosco todos os dias. Até hoje, Jesus, ele quer estar conosco, querendo estar convivendo conosco. E ele tem interesse de que nós estejamos bem próximo a ele, para que possamos, então, termos a oportunidade de aprendermos com ele. Esse ensino, através de uma convivência própria, de acompanhamento diário, foi fortalecendo o chamado que aqueles homens receberam do Mestre. Por isso mesmo, Jesus pôde dizer: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no nome que me deste e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Jesus estava falando concernente a um discípulo que infelizmente foi identificado como o filho da perdição. Que discípulo é esse? Era Judas. Olha só que coisa tremenda, né? Estando eu com eles, no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Olha o exemplo que Jesus nos dá, querido. Você ganhou alguém para Jesus? Fique com ele. Ande próximo dele. Esteja com eles, ou com ele, ou com ela. Aquela pessoa que você ganhar, aquela pessoa que você investiu o seu tempo para interceder, para ganhá-la para Jesus. Então Jesus diz que ele guardava os seus discípulos em nome do Senhor. Nós precisamos também aprender com Jesus a guardar os nossos discípulos. E o Senhor diz: eu tenho guardado aqueles que tu me deste. Você tem guardado aqueles que o Senhor tem lhe dado? Aqueles que se chegaram ao reino, se chegaram a Jesus, por intermédio de você? É necessário que nós possamos estar guardando aqueles que o Senhor nos der. E o Senhor fala: em nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Ele está falando de Judas, aquele que o traiu. Jesus está nos dizendo que a fórmula para não perdermos discípulos, não perdermos aqueles que levantam suas mãos, né? É a forma tradicional, quando há aquele apelo: quem quer aceitar Jesus, levante sua mão. Aqueles que levantaram a mão. Ou aqueles que, de uma certa forma, eles se manifestaram, né? Dizendo que querem ficar com Jesus. É necessário nós aprendermos que nós precisamos estar perto desses discípulos e deixar com que eles estejam perto de nós. Estarmos conosco. Enquanto Jesus estava com eles e ensinava-os, acompanhava-os no seu dia a dia, e este é o processo do discipulado, esse é o processo do treinamento, o acompanhamento amadurece o discípulo e dá toda a base para que esse discípulo
possa andar seguro quando estiver só em algum momento. Você ensinou, você consolidou, você treinou, você discipulou. Quando ele tiver de andar sozinho, ele vai estar seguro. Mas é necessário que nós estejamos nos dando para ficarmos perto. Chegamos então ao quarto degrau, porque você investiu sua vida, você investiu para ganhar, você investiu para consolidar o seu discípulo, você investiu para fazer um bom treinamento, um bom discipulado ao seu discípulo, e ele amadureceu, ele cresceu, ele ganhou experiência. Ele é alguém que agora tem uma aliança e você sabe que ele está pronto. Para quê? Para ser enviado. Então agora é a hora de você o enviar para a sua missão, para a missão dele. Qual é a missão dele? Olha o que diz Lucas 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. Acabou o momento do treinamento, do discipulado, ou seja, chegamos a um ponto em que houve amadurecimento, agora nós vamos enviar, como Jesus fez. Então, ao concluir a escola de líderes, o discípulo ele já terá adquirido conhecimento, já terá alcançado maturidade, pois ele terá passado, no mínimo, 9 meses aprendendo sobre os processos da vida espiritual e sua caminhada no ministério, e ele estará apto a assumir uma célula e ou ser enviado conforme as necessidades emergentes, a maturidade apresentada através da sua vida pessoal e dos frutos da sua vida. Que bênção! Nós então chegamos a um momento importante na vida desse discípulo, onde ele será enviado para cumprir a sua missão. Compreendendo já até aqui o que é consolidação e quais são os seus objetivos, nós vamos falar sobre algo muito importante com relação à consolidação. O verbo consolidar significa sustentar, firmar, tornar sólido. Alguém que possa ou que seja consolidado é alguém que ele vai ficar seguro, estável, fortalecido, transformado. Por isso que a consolidação é tão importante. E nós entendemos então que o processo do qual nós estamos mencionando, que é a consolidação, é um processo de cuidar, de dispensar atenção aos nossos crentes, até quando eles tenham condições de caminhar pelas suas próprias decisões, firmadas no que aprenderam sobre Jesus. Vamos consolidar, vamos investir tempo até que esse novo discípulo ele possa chegar ao momento de estar vivendo outras experiências. Nós falamos que é o processo que fará com que o nosso fruto permaneça, conforme Jesus assim também mencionou. E o Senhor diz nesta passagem,
orando, né? E falando aos seus discípulos, dizendo: já vos não chamarei servos. Olha, eu estou falando para vocês que eu não vou fazer mais, ou não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado agora de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus estava dentro da sua oratória, ele estava dizendo e declarando aos aqueles discípulos que eles não mereciam mais ser chamados de servos, porquanto Jesus estava promovendo eles. Não, vocês agora, consolidados, vocês merecem ser chamados de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele sabe. Eu tenho falado para vocês tudo quanto está no coração de meu Pai, tudo que meu Pai tem revelado. Para o mestre, não basta apenas que aqueles discípulos estivessem ali. Nem bastava para Jesus que eles vão. Mas para Jesus, para assim, olha, eles precisam ir, em determinado eles vão precisar ir, mas eles vão ir para darem frutos. Vocês precisam dar frutos, vocês precisam frutificar. Era o discurso que Jesus estava fazendo àqueles discípulos. Afinal de contas, Jesus quer que o fruto permaneça. Nossos discípulos precisam permanecer, nós precisamos colher, ganhar, consolidar para que eles permaneçam. Nós precisamos investir nossas vidas para que eles permaneçam. Era a mesma coisa dentro do propósito das metas de Jesus ao consolidar aqueles discípulos que estavam ali com ele todos os dias. O alvo é a permanência do fruto. Assim como Jesus pretendia que eles permanecessem, o próprio Cristo deveria despertar no coração dos seus discípulos, aqueles que eram seus alunos, esse entendimento para que eles pudessem ganhar quando estivessem de ser enviados, e todos os frutos que eles ganhassem, eles também precisariam consolidar, eles precisariam treinar, discipular, até o momento de serem enviados. Nós precisamos efetuar uma consolidação com boa qualidade, com responsabilidade, uma consolidação com amor, pois a Igreja de Jesus, querido, sempre evangelizou, sempre fez discípulos, mas com muita tristeza também assistimos a uma grande evasão, uma grande qualidade, ou seja, uma grande quantidade de frutos, discípulos que entraram dentro das nossas congregações que não permaneceram. Quantos discípulos entraram dentro da sua congregação que não permaneceram? Olha, são muitos. Muitos ao longo da nossa história. Isto acontecia, porque na realidade estas pessoas não eram consolidadas. Mas agora, você descobrindo o que é consolidar, você saberá fazer com que esses discípulos permaneçam. Porque, na verdade, ao descobrirmos quais são os objetivos da consolidação, nós vamos entender que a consolidação ela vai se incumbir de firmar o nosso discípulo, o discípulo que Jesus nos der, o discípulo que nós ganharmos. Ao ser feita uma boa consolidação, você sabe o quanto que essa consolidação valerá para que esse novo discípulo permaneça firme em Cristo. O quanto que ele permaneça, o quanto é importante que ele permaneça contigo em Cristo, com a igreja em Cristo, por fim. Então, proporcionar ao recém-convertido um cuidado muito especial até que ele possa começar a dar frutos por si, a gerar frutos, cumprindo a escala da consolidação, objetivos da consolidação.
Porque esses são, de fato, os objetivos da consolidação. E na consolidação, nós vamos ter um processo, inicialmente, pelo pré-encontro. Você vai consolidar o seu discípulo e vai submetê-lo ao pré-encontro, que nós vamos falar especificamente sobre o pré-encontro, como ele é feito. Nós vamos falar sobre o encontro, porque depois do pré-encontro, ele vai para o encontro, que são aqueles 3 dias, né, retiro de 3 dias, abençoado, é tremendo o encontro. E depois do encontro, ele passa pelo pós-encontro, que é um outro processo de revisão, digamos assim, do processo, dos momentos, né, do que ele aprendeu lá no encontro, culminando com a entrada dele, depois do pós-encontro, imediatamente. Não perca tempo. Fez o pós-encontro, demora muito, você está comprometendo o processo de consolidação, de treinamento desse discípulo. Então, terminou o pós-encontro, imediatamente inicia a escola de líderes na sua igreja, né, no seu ministério, e esse discípulo continua na atividade da escola de líderes. Nós precisamos saber que a consolidação, além de proporcionar isso que acabamos de falar, também auxilia o novo convertido a reproduzir em sua vida o caráter de Cristo. Ele vai estar sendo moldado na consolidação. E a consolidação também vai fazer desse novo convertido um discipulador, um líder. Por isso que é importante nós estarmos vendo com muita satisfação o que é ou quais são os objetivos da consolidação. Vistos os objetivos, agora nós vamos falar sobre a importância da consolidação. Queridos, como é importante nós estarmos vivenciando a consolidação, sabendo dos seus objetivos e sabendo quanto a consolidação é importante. Olha o que diz aí o livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 7, que é o primeiro texto que nós colocamos nesse slide para você. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Que maravilha! Daqui a pouquinho nós vamos voltar com esse slide para a leitura dos textos subsequentes que nós temos ali, mas é importante nós destacarmos agora a doutrina da consolidação, que não é nova. Não pense que nós estamos apresentando alguma coisa nova para você. Não é nova, é uma doutrina que nós vemos que no texto citado, né, ele mostra a eficiência de se ganhar vidas, de cuidar, de zelar por essas vidas, a eficiência, né, que nós precisamos valorizar bastante em relação ao que é crer, né, e crescer. Nós vamos fazer com que os nossos discípulos creiam em Jesus e que eles também cresçam em Cristo, para que eles possam alcançar uma experiência tão tremenda que eles possam, ao crer, também estarem crescendo em Cristo. Querido, nós devemos receber bem todas as pessoas que vierem a Cristo. Claro que nós precisamos recebê-las muito bem, pois essas pessoas no seu cotidiano geralmente não são bem recebidas. Às vezes elas vão à igreja, ficam ali sozinhas, isoladas, ninguém fala com elas, ninguém dá um abraço. Então nós precisamos abraçar, nós precisamos acolher, nós precisamos receber bem, fazer uma boa recepção, fazer uma boa apresentação dessas pessoas, né? Ela está conosco, fulano de tal, e você fez aquela apresentação. Não é uma coisa assim de bajulação, não é isso. Tem pessoas que não gostam disso, e eu também não gosto disso, mas é uma boa recepção, né? A pessoa recebeu um mimo, um carinho da igreja, enfim. Então essas pessoas que se sentem bem, olha, 90% de chance delas voltarem para assistir um culto
na nossa congregação, para estarem na nossa célula. Então nós precisamos receber essas pessoas bem, parar de não termos atenção a essas pessoas que nos visitam. Vamos recebê-las bem, vamos aceitá-las no contexto social em que nós vivemos, né? A consolidação é uma ministração de conforto, é um incentivo, na verdade, para que nós possamos viver com segurança. Nós precisamos estar proporcionando isso aos nossos novos discípulos, para que elas possam se sentir em segurança. Nós estamos falando de consolidação, que é uma estratégia de Deus, não é uma invencionice, como nós dissemos aqui no início desse vídeo. Não é uma invencionice, de forma nenhuma, né? Então Deus nos deu essa forma como uma estratégia para nós ganharmos as nações e ganharmos com qualidade, criando estratégias para a sua realização. O nosso sonho é ver a nação brasileira, o nosso bairro, né, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isto acontecer, nós precisamos estar adestrando para consolidar aqueles que forem chegando, e isto começa na nossa igreja local, isso começa na nossa célula, alvos de grande alcance, né? Nós precisamos estar vivendo esta realidade, essa atmosfera. Esta é uma chamada de Deus, é uma convocação de Deus para ajustar as deficiências existentes no corpo, ou seja, na vida da igreja. A consolidação é uma ferramenta que a igreja deve utilizar para cuidar bem das pessoas que agregam, né, que se agregam, que vêm estar nas igrejas locais, e fortalecer essas pessoas e lhes entregar responsabilidades, pois Deus deseja que as pessoas sejam firmadas no reino com qualidade, e essas pessoas precisam gerar frutos, precisam gerar resultados, como é o propósito do coração de Deus. Vamos ver aí, olha só, Provérbios 11, versículo 30. Portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Querido, então, se somos sábios para ganhar vidas, nós devemos também sermos sábios no que diz respeito ao que fazer com elas. Ganhou? Agora você tem que tratar delas, cuidar delas, dispensar carinho e um bom tratamento na consolidação. Isto porque não devemos ganhar vidas que são preciosas. Nós não precisamos ganhar vidas que são preciosas, mas você vai encontrar a necessidade de investir a sua vida em um trabalho que eu vou lhe contar, que é um trabalho árduo, com dedicação, que deve ser reservado um tempo na intercessão, no jejum, né, para deixar esta pessoa fortalecida. Então, ao longo da história da igreja, nós temos percebido a elevada rotatividade, né, quando ganha-se e perde-se muitos daqueles que se ganhou. A estratégia para a manutenção do fruto é o discipulado dos 12. Vou repetir para você, hein? A estratégia para a manutenção do fruto é o discipulado dos 12. Vamos voltar àquele slide e vermos aí o que diz João, capítulo 6, versículos 67 e o versículo 68. Olha só que importante. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. A primeira coisa que nós precisamos destacar é que a consolidação é uma boa recepção. Todos nós gostamos onde chegamos.
Ninguém nasceu, né, para lidar com maus tratos. E ninguém nasceu para sofrer, nem para ser maltratado. Nós nascemos para sermos livres e nós temos interesse por estarmos vivendo momentos de felicidades. No versículo 17, nós vamos colocar o slide para você ver. No versículo 17 do capítulo 15 de João, nós vamos encontrar um importante texto. Vamos deixar esse slide para depois e nós vamos voltar aqui para falarmos sobre esta questão da consolidação, porque o versículo 17 diz assim: se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E no capítulo 15 de João, versículo 11, diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja um gozo completo. Mas será que o nosso vizinho, será que o nosso amigo, colegas de trabalho, familiares, podem dar testemunho do que temos sido, do que somos? Pessoas felizes? Será que elas veem felicidades em nós? Porque somos felizes mesmo. Se você está em Cristo, você deve ser uma pessoa feliz. Agora, por que somos felizes e esta alegria que em nós é um fruto do Espírito Santo de Deus, você sabe muito bem disso, e que essa alegria, como fruto do Espírito Santo, ela vai refletir em nossas vidas, ela deve refletir em nossas vidas, né? Quando nós teremos a capacitação de receber bem as pessoas, receber bem qualquer pessoa, tratar com cordialidade, amor, com respeito, todos aqueles que chegarem à casa do Pai, porque somos felizes. Então nós devemos ser transbordantes nessa felicidade. Nós celebraremos com júbilo e brados de vitória, né? Se manifeste ao receber alguém, um ímpio, um não crente, né? Alguém que se converter, alguém que der sinal de aceitação, seja lá de que forma for, mas celebre com júbilo, com brados de vitórias, porque aqueles que estavam perdidos, eles retornaram. E agora, porque regressaram, eles receberam de nós a mesma alegria, a boa acolhida, né, que Deus, o Pai, nos deu, que o Senhor nos deu. Nós vamos também fazer com que eles sejam alcançados por essa alegria para passarem a viver uma vida de alegria tal qual nós também devemos estar vivendo. Você é uma pessoa feliz, alegre em Cristo? Manifeste-se, viva essa alegria. O segundo ponto, querido, é que a consolidação ela vai ensinar as pessoas a terem paz, a terem consolo. A palavra paracletos, ou seja, uma ação determinante do Espírito Santo, que vem para consolar as pessoas. Todos nós podemos ser consolados, porque conhecemos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo em quem está nos consolando, esse Espírito Santo que está com a igreja, vai nos ensinar a usar esta ferramenta, o Paracletos, a alegria do Espírito Santo. Além de estarmos consolados, ministraremos consolo ao aflito. O meu apóstolo, ele diz assim: nenhum desangustiado pode desangustiar alguém. Como que uma pessoa cheia de angústias vai falar de uma vida feliz? Então nós precisamos viver esse efeito maravilhoso do Espírito Santo, que é o desangustiamento, primeiramente em nós. E nós passarmos para os discípulos novos, para os nossos discípulos, que nós somos uma pessoa desangustiadas.
Nós somos pessoas libertas. Nós somos formas para formar. Então nós somos a voz da esperança na terra, porque Deus chamou a sua igreja para que nós possamos suprir essa necessidade na vida das pessoas. Não é? Então nós temos aí, no texto de Isaías 53, 61, e também Lucas 16, 18, pode procurar na sua palavra, eu não vou expor esse slide, mas eu quero dizer para você o quanto é importante nós estarmos esboçando a alegria que o Espírito Santo nos dá. E o terceiro e último ponto desse vídeo, falando sobre consolidação, é que a consolidação tem o poder de firmar as vidas. A palavra consolidar quer dizer firmar. Nós vamos plantar, firmar o reino de Deus. Isto só será possível, querido, quando nós abrirmos as possibilidades, quando plantarmos uma árvore. O que a gente tem que fazer antes de plantar? Preparar, adubar, né, a terra, fazer uma cova para que nós possamos plantá-la, preparar todo o terreno, né, adubando, né, regando, né? O preparo é necessário para nós fazermos esse trabalho de consolidação. E aí o fruto vai se manifestar. Se você preparar bem, o fruto haverá de se manifestar. Deus ele menciona, né, que nós seríamos restaurados para que fôssemos chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Está lá em Isaías 61, versículo 3. Isaías 61, versículo 3. Nós estamos ligados à videira, que é Cristo, e por estarmos ligados em Cristo, temos ele, o Senhor, o Pai, como agricultor, mencionado lá em João 15, né? Quando esta palavra é uma palavra tão interessante, e nós podemos então estar seguros, porque através do ato da consolidação, uma vez que nós estamos em Cristo, e ele está trabalhando em nós vamos usar esse método da consolidação com suas, vamos chamar de técnicas, né? Com suas didáticas, com sua técnica, e nós vamos ser instrumentos de Deus para firmarmos tantas vidas, né? Consolidarmos tantas vidas que vierem a Cristo. Não vamos mais perder vidas. Os frutos, eles serão colhidos, nós vamos ganhar, e nós vamos ver esses frutos plantados, germinando vidas, produzindo frutos para o eterno e maravilhoso e glorioso, né, Jesus Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Beijo no coração. Até o terceiro vídeo. Logo, logo nós estaremos retornando com o nosso terceiro vídeo. Shalom Adonai.